Hoje falaremos sobre profetas reencarnando desde a era da Atlântida. Atlântida, isso mesmo, Atlântida realmente existiu. Então perceba o seguinte, que você já teve várias e várias reencarnações e quem sabe, né, você já viveu nesta época da Atlântida. Não vou falar aqui exatamente, né, da Atlântida. Eu vou discorrer que você já viveu várias e várias épocas. E principalmente os profetas, né? Principalmente alguém que preza, né, em trazer algum conhecimento. Eu falo que profeta não estou referindo apenas em sentido religioso da Bíblia, mas em todas as áreas. Uma pessoa que traz, né, um conhecimento, um filósofo. Então você vai perceber que essas pessoas que estão reencarnando, profetas, né, de conceito, filósofos, eles provavelmente já viveram, né, na Atlântida. O que eu posso dizer sobre a Bíblia e a Atlântida, uma relação aí, é que Moisés, ele, antes de reencarnar, antes de ele ser Moisés, ele viveu na era da Atlântida. E Akhenaton também viveu na era da Atlântida, antes de ele ser Akhenaton, lá no Egito. E aqueles pessoais ali do Egito, uma grande parte também viveram na Atlântida. Cara, é bem interessante quando você começa a buscar conhecimento. E você não é obrigado a acreditar, né? No que eu estou dizendo aqui. Claro que você deve ter sempre os seus questionamentos, né? Assim como eu tenho os questionamentos. E saber, né, que tem profetas reencarnando na Atlântida e profetas que reencarnarão mais possivelmente no futuro e que, se você parar para pensar, muitos desses profetas, eles são uma única pessoa no caso, né? Por exemplo, Akhenaton, né? Akhenaton foi Allan Kardec, ou melhor ainda, Allan Kardec foi Akhenaton. Então, você vai perceber que desde lá da época, né? Desde lá da época da raça humana, né? Desde a civilização, até mesmo, né? Até mesmo antes mesmo da Atlântida, né? Quando este planeta, né? Ele foi recebido com as visitas dos Anunnakis, né? Então você vai perceber que os Anunnakis, né? Os deuses que vieram do espaço, eles reencarnam, né? Eles trazem as boas novas, né? E junto, né, com seres da luz, junto com pessoas que estão afinizadas, né, com a luz. Então é um processo de várias e várias etapas, é um processo de várias e várias vidas que precisamos nos atentar a isso porque nenhum planejamento vai ser feito, né, de maneira assim como nós queremos, né, de maneira limitada. Olha, cara, o planejamento, né, de trazer o espiritismo para este planeta, né? Principalmente para o Brasil, né? E também, olha o planejamento, né, que a espiritualidade quer fazer do Brasil a pátria do evangelho, né? Então isso vem acontecendo de muitos e muitos tempos atrás, né? Essas transformações, essas épocas, né, que as pessoas vivem, que eu já vivi, provavelmente você também. Claro que pode ter espíritos aqui, né, que estão reencarnando aqui, né, no planeta Terra pela primeira vez, né?
que nunca reencarnaram, né, em vidas, né, anteriores. Por exemplo, na era da Atlântida, ou melhor ainda, né, sei lá na época dos Anunnakis, né, dos Homens das Cavernas, né? Porque agora falando aqui sobre os Anunnakis, né, eles desceram aqui, né, e fizeram toda a miscigenação para os que habitavam aqui, né, que foram espíritos, né, exilados de outros planetas, de outros orbes planetários. Espíritos, né, que eles evoluíram muito na era da tecnologia, provavelmente, né, mas a moral ficou, né, e aquele planeta que eles estavam, né, vivendo, aquele planeta estava passando por uma nova fase. O nível de frequência era muito diferente, né, do que eles estavam, né, do que eles estavam emanando, né? A vibração era diferente. Então eles foram, né, trazidos para aqui, para este planeta Terra. Então, agora linkando aqui com outros assuntos, né, sobre niilismo, sobre que a vida só habita aqui neste planeta, se eu não vejo, eu não enxergo. Isso é um pensamento limitante, sabe? Deus cria de toda a eternidade, né? E essa parada de religião, de Bíblia, ela é necessária, né? Foi necessário há tempos atrás, né? Para trazer agora este conhecimento que eu estou trazendo aqui. Hoje é muito mais fácil de aceitar, né? Hoje é muito mais fácil. Claro que sempre vão ter aqueles, né, que não vão aceitar, que vão criticar, que vão debochar. Mas como agora nós estamos em um momento de transição planetária, né, assim como as pessoas, né, que estão aqui, provavelmente, né, eu e você, todos nós aqui, a maioria do planeta Terra, nós viemos, né, de diferentes mundos, né, provavelmente, talvez exilados, né? E aí o que aconteceu? O que aconteceu são várias e várias transições, tanto regionais, né, como a Atlântida, né, que foi uma transição regional, que a Atlântida ela precisou, né, submergir-se para o quê? Para dar vazão, né, a seres, né, por exemplo, mais primitivos, né? Porque na época da Atlântida, né, só existiam seres, pessoas encarnadas, né, em sintonia com a luz, né? Espíritos muito evoluídos. Então você vai perceber que nem sempre, né, um planeta ele vai passar por uma transição planetária e ali vai ter espíritos superiores, né, vivendo. Pode acontecer de o planeta, sei lá, ele explodir, né? E muitos vão achar um erro, nossa, é um erro acabar a vida aqui. Mas talvez tenha uma outra programação para aquele orbe planetário. Talvez ele exploda para ter uma nova construção. Então, se você parar para pensar, né, de maneira que não seja religiosa, a vida continua, né? E só quem sente isso sabe profundamente que a vida vai além do corpo físico, né? Quem busca, né, sempre uma meditação, um mindfulness, quem busca sempre, né, estar em sintonia com a presença, com Deus, percebe, né, que tem muito mais do que essa matéria aqui. Que os animais, né, que estão aqui, esses bois, né, essas vacas, eles vão passar por um processo, né, de regeneração, né? Eles vão passar daqui a algum tempo, né? Talvez por um processo de racionalização, né? Por enquanto eles estão instintivos. Talvez uma forma de vida incompreensível, né, para nós, talvez assim, não significa que vai ter que ser humanos, né? Os animais vão se transformar em humanos, não significa isso. Talvez sejam até formas mesmo, né, de vacas, né, mais inteligentes. Então, esses conhecimentos que eu estou dizendo aqui, eles só vão ser aceitos, só vão ser assim entendidos e não debochados, porque eu sei que muitos debocham, né? Falar, ah, esse cara tá louco, esse cara é louco. São pessoas que dão pena, sabe, de não entender o processo da evolução. Que primeiramente começamos, né,
lá no reino, né, mineral, ou até mesmo antes disso, e vai passando pelos reinos, né, vegetal e assim por diante, né? Então é uma forma de vida incompreensível, né, que ainda nós não conhecemos, né? Uma forma de vida incompreensível, sabe? Que esses animais, por exemplo, eles podem passar, não significa que eles vão ser humanos, né? Então é por isso que quando você está cada vez mais em conexão com Deus, com Atom, né? Você começa a amar tudo, né? Porque você sabe que tudo é vida, que tudo, assim, até mesmo este cenário, né? Essa natureza é vida, sabe? Então, nós vamos muito além, né, do visual, de identificar que vida é somente pessoas. Não, vida é tudo, cara. Você sente a vida em tudo, né? E quem não sente, quem não tem essa percepção, a própria espiritualidade, né, vai nos mostrando, né? Vai nos mostrando que tudo pode ali surgir, né? Uma vida, uma manifestação de vida, né? Enfim, eu vou ficando por aqui, né? Nos próximos vídeos nós vamos falar mais sobre isso, sobre Atlântida, sobre Magos Negros, né? E é isso. Eu recomendo que você leia, né? Estou lendo bastante aqui para eu entender esses conhecimentos e ler com presença, né? Ler com mindfulness, né? Enfim, conexão, né? Com o todo. Até mais. Não se esqueça, né? Se inscreve aí para acompanhar os próximos conteúdos.